Imagine só, enquanto o mundo aguarda com expectativa o sinal sagrado vindo do Vaticano, onde a fumaça branca pode anunciar um novo líder espiritual para milhões, outros sinais, bem menos divinos, dominam as manchetes. E é exatamente sobre esses movimentos estratégicos, manobras políticas e os bastidores da guerra que vamos mergulhar agora. Não perca nenhum detalhe, porque as informações que separamos aqui são daquelas que definem o rumo dos próximos capítulos da geopolítica mundial. Começando por um escândalo que expõe as tensões entre aliados, a Dinamarca, tradicional parceira dos Estados Unidos, acusa Washington de espionagem em seu próprio território. O ministro das Relações Exteriores dinamarquês não engoliu as revelações do The Wall Street Journal de que a inteligência americana estaria intensificando operações secretas na Groenlândia, região autônoma, mas formalmente sob soberania dinamarquesa. A justificativa? Avaliar o movimento independentista local e sondar a opinião da população sobre a exploração de recursos naturais por empresas americanas. O detalhe mais intrigante? Tudo isso ganhou força após declarações polêmicas de Donald Trump, que já chegou a sugerir, em tom nada diplomático, a possibilidade de tomar a ilha à força. A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, não negou o vazamento, mas atacou a imprensa, acusando-a de politizar um assunto e colocar em risco a segurança nacional. O governo dinamarquês, porém, não está para brincadeiras, exigiu explicações oficiais e deixou claro que, se confirmado, o caso configura uma interferência grosseira em assuntos internos. Afinal, entre aliados, confiança é tudo, ou deveria ser. Enquanto isso, na Ucrânia, o tão propagandeado cessar-fogo anunciado pela Rússia virou piada de mau gosto. Moscou declarou uma trégua unilateral de 3 dias, supostamente em homenagem ao Dia da Vitória, mas o que se viu foi uma chuva de mísseis e drones sobre cidades ucranianas. Mais de 140 ataques aéreos, incluindo mísseis balísticos, deixaram um rastro de destruição em Kiev, Kharkiv e Sumi. O presidente Volodymyr Zelensky não poupou palavras, um ótimo começo para um cessar-fogo, ironizou, enquanto equipes resgatavam vítimas dos escombros. Analistas militares, como Denis Popovich, são categóricos, tréguas unilaterais são apenas táticas para reorganizar tropas e ganhar vantagem. Guerras terminam com negociações, mas um cessar-fogo imposto por um lado só serve aos interesses de quem o decreta, explicou. E os interesses aqui são claros, enquanto a Rússia simula paz, a Ucrânia sofre as consequências. Mas não é só de defesa que vive Kiev. Em um movimento ousado, as forças armadas ucranianas cruzaram a fronteira e avançaram sobre o território russo, tomando controle parcial da vila de Toyokino, na região de Kursk. Imagens geolocalizadas confirmam a presença de tropas ucranianas no local, apesar dos contra-ataques aéreos russos. Fontes do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, indicam que os ucranianos já dominam pelo menos 2 ruas do assentamento, estratégico por sua proximidade com a região de Sumi. Para Popovich, a ação pode ser uma manobra de distração, visando aliviar a pressão sobre outras frentes de batalha. Não subestime a importância simbólica, é a primeira incursão ucraniana em solo russo desde o início do conflito, pondera. E como se não bastasse, as forças aéreas ucranianas destruíram um centro de controle de drones russos na área, eliminando cerca de 20 militares inimigos. Enquanto o campo de batalha esquenta, a diplomacia tenta, sem muito sucesso, encontrar uma saída. Nos Estados Unidos, o vice-presidente J.D. Vance defende que as negociações são o único caminho para encerrar a guerra, mas admite que as demandas russas são inaceitáveis. Precisamos ouvir o que os ucranianos consideram uma vitória, afirmou. Já Donald Trump, em seu estilo habitual, jogou dúvidas sobre as declarações do próprio vice, sugerindo que ele possa ter informações privilegiadas. O representante especial de Trump, Keith Kellogg, chegou a afirmar que Kiev estaria aberta a um congelamento do conflito, tese prontamente rebatida por Mikhailo Podolyak, assessor da presidência ucraniana. O problema não é se a Ucrânia quer negociar, mas sim que a Rússia não tem intenção de parar a guerra, disparou, lembrando que até mesmo autoridades americanas reconhecem a falta de vontade do Kremlin em buscar paz. E para fechar com um toque de surrealismo em meio ao caos, enquanto drones caem e diplomatas se digladiam, o Vaticano pode estar à beira de um momento histórico. Os cardeais estão reunidos em conclave, e as apostas são de que, a qualquer momento, a fumaça branca surgirá sobre a Capela Sistina, anunciando ao mundo o novo Papa. Fontes próximas à Sky News indicam que a decisão pode sair ainda hoje ou amanhã cedo, basta que 2/3 dos votos se alinhem em torno de um nome.
Será que o próximo líder da Igreja Católica trará mensagens de esperança em tempos tão turbulentos? Fique ligado, porque cada um desses eventos, da Groenlândia a Kursk, de Moscou a Roma, está conectado, moldando o futuro que todos nós vamos viver. E lembre-se, informação de qualidade é a sua melhor arma. Compartilhe, comente, mantenha-se atualizado. Afinal, em um mundo onde até batatas se tornam um recurso estratégico, assim, Lukashenko agora promete plantar as suas próprias. Estar bem informado não é mais uma opção, é uma necessidade. Enquanto os cardeais eleitores lutam para transmitir uma imagem de união ao mundo, cada hora de atraso no conclave é interpretada como um sinal de divisão. E, enquanto milhares de católicos se aglomeram na Praça São Pedro, com os olhos fixos na chaminé da Capela Sistina, o tão esperado fumo branco insiste em não aparecer. Apenas uma coluna espessa de fumo negro se eleva, repetindo a mensagem implacável: ainda não há um novo Papa. Entre a multidão, Ana Rivas, uma turista mexicana, compartilha sua angústia com as câmeras: estou muito nervosa. Este é o momento crucial para todos os fiéis católicos. Não importa a cor do fumo agora, o importante é rezar pelo próximo Papa. Quem quer que ele seja, foi enviado pelo Espírito Santo. Suas palavras ecoam a fé inabalável de milhões, mas também revelam a tensão que paira sobre o Vaticano. Afinal, em um mundo onde até a escolha do líder espiritual mais influente do Ocidente se torna um jogo de poder e expectativas, a paciência e a oração são as únicas certezas. Uma confissão histórica: 49 gigantes alemães assumem sua culpa no Holocausto. Às vésperas do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, um documento chocante veio à tona. 49 das maiores empresas da Alemanha, de Adidas a Volkswagen, passando por Bosch, BMW, Mercedes-Benz, Deutsche Bahn e Lufthansa, assinaram uma declaração sem precedentes: sem a cumplicidade do setor privado, a ascensão de Hitler em 1933 teria sido impossível. O texto é direto e devastador: a chegada dos nazistas ao poder em 1933 não teria sido possível sem o fracasso das lideranças políticas, militares, judiciárias e econômicas da época. Empresas alemãs contribuíram ativamente para consolidar o regime nazista. Mais do que um meia-culpa tardio, é um alerta estridente: democracia não é um direito passivo, é um dever ativo. Resistir, denunciar e nunca se calar diante do mal. A mensagem é clara: mesmo 91 anos depois de 1933, a ética corporativa não pode se curvar a regimes autoritários. O lucro não justifica a cumplicidade com a opressão. E, em um momento em que o mundo assiste ao renascimento de discursos extremistas, essa admissão soa como um aviso urgente: a história não se repete da mesma forma, mas ecoa nos mesmos erros quando esquecemos suas lições. Lukashenko e a guerra da batata, quando até o alimento vira arma geopolítica. Enquanto a Europa reflete sobre os horrores do passado, a Bielorrússia enfrenta uma crise que, à primeira vista, parece absurda, mas revela muito sobre os tempos que vivemos: falta batata. Sim, o humilde tubérculo se tornou o símbolo de um colapso logístico, de uma população exasperada e de um regime que, mais uma vez, culpa a todos, menos a si mesmo. Diante das queixas generalizadas, vídeos no TikTok mostram bielorrussos comparando batatas a pedras e exigindo providências. Alexander Lukashenko, o último ditador da Europa, deu sua versão dos fatos: vocês acham que a escassez de batata na Rússia e em outros países vai desaparecer amanhã? Não. Vai durar anos. Então, vamos fazer o seguinte: temos sementes, vamos plantar mais, mesmo que demore um mês, mesmo que alguns não gostem. Vamos colher 10 vezes mais e vender por um bom preço. A lógica é cínica: em vez de resolver o problema imediato, o regime aposta no longo prazo, enquanto a população sofre com preços abusivos e qualidade duvidosa. E, como não poderia faltar, Lukashenko ainda ordenou que o Comitê de Controle Estadual investigue as redes de supermercados, como se o problema não estivesse na gestão caótica do próprio governo, mas em algum esconderijo secreto de batatas nas prateleiras. Enquanto isso, os bielorrussos continuam filmando suas batatas podres, compartilhando sua frustração e perguntando: até quando? Em um mundo onde até a comida vira moeda de troca política, a resposta pode não vir tão cedo. Não pare por aqui. Cada uma dessas histórias, do Vaticano à Alemanha, da Bielorrússia aos bastidores do poder, é um pedaço do quebra-cabeça que define nosso presente. Compartilhe, comente, questionem. Porque em tempos de desinformação e manipulação, saber não é apenas poder, é sobrevivência.
Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam tão esclarecedoras quanto necessárias. Não se esqueça, o mundo não para. E você não pode parar de prestar atenção.